pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma aula. Espero que na casa de vocês esteja tudo bem, com muita saúde, muita paz, tá bom? E vamos lá, eu vou abrir o nosso PowerPoint aqui, para que você possa acompanhar a aula junto comigo, tá bom? E é isso. Vamos lá, pessoal, mais uma aula de língua portuguesa para o 7º ano, essa é a aula número 18. E o assunto de hoje, entre outras coisas, são locuções verbais. Será que você sabe o que é isso? Vamos aprender aí, tá bom? Eu sou a professora Nina e desejo para vocês um bom aprendizado. Vamos embora, pessoal? Olha lá. O que são as locuções verbais? Bom, primeiro, vamos entender o que é, né? Verbo, todo mundo já sabe o que é. Ele expressa ações, estados, fenômenos da natureza, etc. Agora, o que são então as locuções verbais? Quando a gente fala a palavra locução, a gente está querendo dizer um conjunto de palavras com significado de uma só. Então, o exemplo mais tranquilo seria uma locução adjetiva. Quando eu falo assim, por exemplo, eu vou comprar o meu material escolar. O escolar não é relativo ao material, ou seja, qual é o tipo de material que eu vou comprar? Material de construção? Não, material escolar. Tudo bem? Então, esse escolar é um adjetivo. Ele está dando uma qualidade para esse material. Agora, quando eu falo locução verbal, é assim, mais de uma palavra com o mesmo sentido. No caso de uma locução adjetiva, do exemplo que eu dei do material escolar, o que seria então uma locução adjetiva? Eu falar, em vez de material escolar, falar material de escola, por exemplo. Nós não temos duas palavras aí, de escola? São duas palavras, mas elas não têm o mesmo sentido de eu falar somente escolar, certo? Escolar é um adjetivo. O de escola, ele tem o sentido de adjetivo, porque ele está dizendo qual é o tipo de material que eu vou comprar. Qual é o tipo de material? Material de escola. Só que em vez de usar uma palavra só, escolar, eu estou usando duas, de escola. Então, locução é todo o conjunto de palavras que tem o sentido de uma só, tá? Eu posso trocar esse conjuntinho de palavras por uma única palavra só, tá? Mas as duas são válidas, tanto a que tem uma palavra só, como uma ou mais de uma, duas, três, tá? E no caso das locuções verbais é exatamente a mesma coisa. Então vamos começar a ver aqui, olha. As locuções verbais são uma sequência de dois ou mais verbos que juntos exercem a função morfológica de um verbo só. O que é morfológica? É a forma, tá? A forma dele é de um verbo. Significa que tem um verbo só ali. Elas são formadas por um ou mais verbos auxiliares e um verbo principal. Bom, eu não estou falando que tem dois verbos juntos, então um eu vou chamar de verbo principal e o outro de verbo auxiliar, que está ali só para dar uma ajuda ao verbo principal, certo? Vamos lá. Então, o que são os verbos auxiliares? Os verbos auxiliares são aqueles que acompanham os verbos principais, indicando a flexão de número. O que é flexão, gente? É a mudança. E de número, singular e plural, tá? Mudança de número, singular e plural. Pessoa, qualquer pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Modo do verbo, gente, modo indicativo, subjuntivo ou imperativo, que a gente já viu isso, né? Indicativo é aquele modo do verbo que dá certeza da realização das coisas. Eu, por exemplo, eu gosto, eu acordo, eu durmo. Subjuntivo é aquele que dá uma dúvida. Se eu puder, por exemplo. E o imperativo é o sentido da ordem, lembra? Eu vou fazer, eu mando, faça isso, faça aquilo, tá? O tempo, presente, passado, futuro. E a voz ativa, voz passiva, que vocês vão ver isso mais futuramente, tá? O voz ativa e passiva. Olha, os verbos principais expressam a ideia central da ação ocorrida. Então, nós temos o verbo auxiliar, que está ali só para ajudar o verbo principal, e o verbo principal, que é ele sim que dá a ideia da ação que está sendo feita. Então, vamos ver um exemplo aqui, olha. Estou fazendo bolinhos de nata que o Diogo tanto gosta. Ah, eu também, gente. Não é só o Diogo, não. Então, o que é primeiro? Vamos identificar as coisas aqui. Qual que é a locução verbal? O estou fazendo, porque são dois verbos juntos. Olha lá, estou do verbo estar e fazendo do verbo fazer, tá bom? Qual que é o verbo auxiliar? O estar. No caso ali, o estou. Qual que é o verbo principal? Qual é a ação aí? Fazer bolinhos. Por isso que ele é o verbo principal. A ação é fazer bolinhos. Então, ó, verbo principal, fazer. E no caso aqui, ele está no gerúndio, né? Fazendo, o modo do verbo. Tudo bem por enquanto? Olha lá. Vamos continuar.
Como você pôde observar, os verbos estar e fazer não geram efeito de sentido separadamente. Ou seja, se eu só falar assim, estou bolinho de nata, não dá, né? Fazer sozinho também não dá. Então tem que estar junto. Então, olha lá, o sujeito, qual que é o sujeito? Olha lá, vamos voltar a frase aqui? Estou fazendo. Aqui o sujeito é oculto, tá? Eu estou fazendo. O eu não aparece, mas a gente sabe que é eu pela desinência do verbo, pela finalização do verbo ali, estou. Quem estou? Eu, né? Então a gente sabe que o eu é o sujeito. E aqui que está falando aqui? O sujeito não pratica duas ações de maneira isolada. Primeiro ele está e depois ele faz. Não, né? Mas acontece simultaneamente, ou seja, os dois ao mesmo tempo. Então os verbos têm que andar juntos, beleza? Já que as duas ações ocorrem ao mesmo tempo, são necessários um verbo auxiliar que indica as flexões de pessoa, ou seja, quem é que está fazendo aquilo. No caso aí, primeira pessoa do singular é eu, né? Eu estou. E o tempo, qual é o tempo? Presente do indicativo, ele está fazendo agora, nesse momento. E aí também precisa o quê? Um verbo auxiliar que indica a ideia principal, a ideia central da ação praticada e a sua forma nominal, que é o gerúndio, tá? Então eu tenho um verbo principal, aliás, eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal na sua forma de gerúndio. Podia ser particípio também, tá bom? Vamos lá. Locução verbal e tempo composto. As locuções verbais são formadas pelo verbo ter e haver, acrescidas do particípio do verbo principal, formam os tempos compostos. Gente, o que é o particípio? O que é o gerúndio? O que é o infinitivo? O particípio é quando eu pego um verbo, né? Isso nas formas nominais do verbo. Eu pego um verbo, por exemplo, o fazer, que a gente já viu aí, né? Por exemplo, o verbo fazer. O verbo fazer, quando eu conjugo, eu faço, tu faz, ele faz, nós fazemos. Ele expressa uma ação. Agora, como é que é esse mesmo verbo na sua forma nominal de particípio? É aqueles verbos que a gente põe terminação iado, do, ido. Por exemplo, a gente não viu o verbo fazer, é a mesma coisa que falar fazido. Fazido. Ele tem, fazer, coisas assim, tá? Vamos pegar um outro verbo mais fácil de a gente conjugar. Amar, por exemplo. O amar é o verbo no infinitivo. Lembra o verbo terminado, os que estão terminados em R sem a gente fazer a conjugação, são os verbos no infinitivo. Então, amar está no infinitivo. Quando eu falo esse mesmo verbo amar, usando o particípio dele, eu vou usar a finalização ado, edo ou ido. No caso do verbo amar, fica assim, amado. Eu uso o ado, né? Tiro essa finalização AR do amar, final, e coloco o ado, então fica amado. Isso da forma de particípio, que expressa uma coisa que já passou. Eu tenho amado muito durante esses anos todos. Agora, e o gerúndio? O gerúndio expressa uma ação que ainda está acontecendo nesse momento. Por exemplo, se eu falo assim, estou amando, estou amando agora, não é agora? Então, amando, ele é uma expressão de coisa acontecendo ainda, está acontecendo, certo? Então tá. Então aqui, Joana tinha comentado, olha o ado que eu falei, é do verbo comentar, então aqui ele está na forma de particípio, então tinha comentado, certo? Tinha comentado. Olha lá, Joana tinha comentado a respeito dessas tarifas excedentes. Vamos analisar essa frase? Olha lá. Verbo auxiliar, o verbo tinha, né? Do verbo ter no pretérito perfeito. Primeira pessoa do singular, porque primeira pessoa do singular. Tá certo? Nossa, tô perdido. Aí a gente tem também o verbo principal, gente, olha lá. Comentado. Aí aqui é o que eu falei para vocês, ele tá na forma de particípio, né? Verbo comentar no particípio, certo? Como que é o verbo comentar, tiro essa finalização aí do infinitivo o ar, e aí coloco o ado, então fica comentado, tá? Vamos lá, conjugação dos tempos compostos, formados por auxiliares ter e haver, mais particípio dos verbos cantar, vender e partir. Olha lá. Tempo composto. Tempo composto é quando tem dois verbos juntos, no caso, locuções verbais, tá? Olha aí. Aí na apostila de vocês tem uma tabela completa.
Aqui eu coloquei um pedacinho só para a gente poder ver aqui na aula, tá? Mas consulte na sua agenda, na sua apostila, porque está tudo completinho lá. Olha só do modo indicativo, então, como é que seriam algumas possibilidades. Pretérito perfeito composto. Composto é porque tem mais de um verbo junto. Eu tenho cantado. Tenho cantado, dois verbos. Ou tenho vendido, ou tenho partido, tá? Tu tens cantado, ou tu tens vendido, ou tu tens partido. Ele tem cantado, ou ele tem vendido, ou ele tem partido, do verbo partir, tá? Do lado direito aí, pretérito mais que perfeito. Eu tinha, eu havia cantado, eu havia ou tinha vendido, ou tinha partido. Tu tinhas ou havias cantado, tu tinhas ou havias vendido, tu tinhas ou havias partido. Ele tinha ou havia cantado, ele tinha ou havia vendido, ou ele tinha ou havia partido, certo? E embaixo aqui a mesma coisa. Então, eu coloquei as três primeiras pessoas, eu, tu, ele, desses tempos aqui, ó, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Todos eles compostos. O que quer dizer isso, tempo composto? Eu tenho dois verbos juntos, certo? Vocês podem reparar, ó lá. Eu haverei cantado, eu haverei vendido. São dois verbos juntos. O primeiro, verbo auxiliar, e o segundo, verbo principal, tá? Aí a gente tem também a mesma coisa no modo subjuntivo, ó, que eu tenha ou que eu haja cantado, ou que eu tenha ou que eu haja vendido, que eu tenha ou que eu haja partido, e assim por diante. A gente tem também do pretérito mais que perfeito composto, se eu tivesse ou se eu houvesse cantado, ou se eu houvesse ou tivesse vendido, se eu tivesse ou houvesse partido, tá? A gente tem do eu, do tu e do ele. E também a gente tem do futuro composto, olha embaixo. Quando eu tiver ou quando eu houver cantado, quando eu tiver ou houver vendido, quando eu tiver ou houver partido. E a gente tem do eu, do tu e do ele. Certo? Lembrando que a tabela completa está na apostila de vocês. Bom, isso com relação aos verbos, gente. E aí é uma questão de você treinar, tá? A gente vai fazer as atividades da apostila, depois faremos a correção. E aí, se vocês tiverem dúvida na aula online, vocês perguntam mais detalhadamente, tá bom? Bom, na mesma apostila de vocês, continuando o assunto notícia, nós temos aqui. Em várias cidades do mundo, multa para quem suja as ruas já é realidade. E, gente, eu coloquei só um pedacinho, porque é uma reportagem, uma notícia bem grande. E aí eu não tinha necessidade de colocá-la aqui. Vocês acompanhem pela apostila, tá bom? Coloquei a manchete aqui, a linha fina, para a gente poder fazer para fazer os comentários. Então, assim, vamos ler de novo. Em várias cidades do mundo, multa para quem suja as ruas já é realidade. Isso é a manchete. A linha fina, tá? Assim como no município do Rio de Janeiro, Paris e Nova York também aplicam multa para cidadãos que são flagrados jogando lixo nas vias públicas. Nossa, gente, seria fundamental, porque o que a gente vê de gente jogando lixo na rua, né? O povo é muito mal educado. Mas continuando. Ó, a reprodução da manchete da notícia, que é aquela que a gente falou agora, na página 18 e 19 da apostila que tem lá, tem como objetivo discutir qual é o assunto da notícia, a quem ela interessa, data da publicação, onde o fato ocorreu, ideia principal, ideia secundária, função da linha fina. Essas são algumas coisas que tem nessa notícia que está reportando aí. Vocês têm que saber identificar cada item desse, tá? Qual é o objetivo dessa notícia? Por que ela está sendo discutida, né? Por que ela está sendo publicada? A quem ela interessa? Quem que interessa saber? No caso dessa notícia do lixo, acho que interessa a todos os cidadãos, né? A data que ela foi publicada, onde o fato ocorreu, no caso é Rio de Janeiro. A ideia principal dela, que é multa para quem joga lixo no chão. A ideia secundária, que aí vai ter outros detalhes a respeito dela, cidades que também multam, etc. E a função da linha fina. Olha, vou voltar aqui um pouquinho. Essa primeira parte, com a letra maior, é a manchete. A linha fina é a de baixo. Então, se a gente pegar as duas, olha, em várias cidades do mundo, multa para quem suja a rua, as ruas já é realidade. E aí, só que só isso não dá muita ideia do que está acontecendo, aonde é, né? E a linha fina já traz um pouco essa realidade, já fala um pouquinho mais para a gente entender do que se trata. Assim como no município do Rio de Janeiro, ou seja, a gente já entendeu que essa notícia vai falar do Rio.
Paris e Nova York também aplicam multa para cidadãos que são flagrados jogando lixo nas vias públicas. Ah, tá. Então quer dizer que se eu ler essas duas, a manchete sozinha não, mas se eu ler as duas juntas, eu já vou entender um pouco sobre qual é o assunto da notícia. E aí eu vou ler a notícia para ler mais detalhes, tá bom? Beleza. Então, aqui, esses elementos fazem parte do gênero textual notícia e entendê-los nos ajuda a entender não só a sua estrutura, como também sua importância e função comunicativa. Gente, qual é a importância de a gente ler as notícias? Primeiro, para a gente saber o que está acontecendo, não só na nossa cidade, como no mundo inteiro. Né? É importante a gente saber, porque muitas coisas que acontecem em outros lugares influenciam a nossa vida aqui, tanto na nossa cidade como no nosso país. Então, é importante que a gente ouça as notícias, né? Ou leia no jornal, ou veja as notícias na televisão, de preferência de mais de um jornal, para não ter problema, tá bom? Depois, qual que é a função comunicativa? Informar a população, né? Quanto mais a gente for bem informado, mais a gente entende o nosso mundo, entende a nossa realidade. Na aula de correção, entraremos em detalhes sobre o conteúdo da notícia, tá bom? Só estou dando uma geralzinha aqui para vocês poderem fazer as atividades. Depois, olha lá. Grafia de verbos terminados em an e ão. Qual que é a diferença, gente? Tem muita gente que escreve isso errado ainda. Então, a gente tem que prestar bastante atenção aqui, tá? Olha a tirinha. Leia essa tirinha e responda as questões ao lado. A gente não vai responder as questões aqui porque não é uma aula de correção, tá? Coloquei a tirinha aqui só para vocês poderem acompanhar comigo. Tá assim. Essa é a Mafalda, para quem não conhece, e ela fala: Pai, onde vivem as pessoas que não nasceram? Olha, observem que esse nasceram aí é com AM no fim. Aí, o pai: são pessoas que não existem, Mafalda. Então, elas não existem em lugar nenhum. Por quê? Claro, se não nasceu, não existe ainda. Aí a Mafalda: por nada. Aí ela fica quieta, deixa cair um negocinho lá, aí o pai pega o bilhetinho. Antes de vir, pense bem. Ou seja, ela já está deixando um bilhete para as pessoas que ainda não vieram. Né? Na verdade, era esse o objetivo dela. O que ela queria? Avisar as pessoas para pensar bem antes de vir para esse mundo, antes de nascer. Tá bom? Bom, como podemos perceber na tirinha, o verbo nascer está conjugado. Olha, escrevi conjugado duas vezes. Esquece aí, pessoal. No pretérito. O que é pretérito, gente? Passado. Portanto, a grafia dele é nasceram. Então, a gente já começa a ver aqui. Nasceram, escrito com AM no fim, ou qualquer verbo escrito com AM no fim, a maior parte deles vai querer dizer que nós estamos falando de uma coisa que aconteceu no passado. Passado. Aí tem um exemplo. Meus irmãos nasceram no ano de 1999. Ó, 99 já é um ano que passou, não é atual, tá? Se conjugarmos o verbo nascer no futuro, a grafia correta será nascerão. Aí sim com A, O e tio, que é na nossa minhoquinha em cima do A ali. Tudo bem? Então quer dizer, com AM, verbos que estão passando uma ação do passado. Verbos escritos com ão é uma ação do futuro, que ainda não aconteceu. Olha embaixo. Muitos bebês nascerão este ano. Ou seja, até o final do ano vai ter muito bebê nascendo. Mas é futuro, não está acontecendo agora. Portanto, devemos ficar atentos quando escrevemos verbos terminados em an ou ão, para não confundirmos e escrevermos da forma inadequada. Cuidado, pessoal, ainda vejo gente escrevendo assim. Isso é um erro grave para quando a gente vai escrever o verbo, porque a gente não consegue ter certeza em qual tempo que aconteceu aquela ação. E a gente precisa saber. Né? Todo mundo que vai ler tem que entender o que está lendo. Se você escreve de maneira inadequada, provavelmente as pessoas não vão entender o que você está querendo dizer, certo? É isso, gente. Olha lá. Para vocês treinarem bastante, façam as atividades da apostila e do caderno de atividades, tá? O assunto locuções verbais mais a notícia vai da página número 10 à página 21. Tem bastante folha, mas também tem bastante notícia, né? Não é só atividades que tem aí, não. E também no caderno de e do ão vai da página 24 a 27, tá bom? Então, da 18 a 21, da 10 a 21, depois da 24 a 27. E aí, no caderno de atividades, vocês também vão fazer a página 47 a 51. Tudo bem?
Aí, olha, eu coloquei aqui uma parte daquele pedacinho que eu quase nunca peço, que é o que já conquistei, que eu acho que nesse caso é legal fazer, que é da página 28 à página 30. E aí, nas próximas aulas, a gente vamos fazer a correção dessas atividades todas para vocês entenderem direitinho, mas vocês têm que fazer e mandar a foto das atividades para mim, tá, gente? Vai funcionar como aquele visto da sala de aula, lembra? Que é para eu realmente verificar se você está acompanhando as minhas aulas e se você está fazendo as atividades, certo? Então é isso, gente. Deixa eu desligar aqui. Aê. Então tá. Gente, beijo para vocês. Até mais. Tchau.